Você quer saber como eu consegui lucrar mais de 9 mil dólares em um final de semana apenas investindo em jogos de futebol do conforto da minha casa? Clique no link que está na descrição desse vídeo e tenha acesso a um conteúdo inteiramente grátis com mais de 20 videoaulas feitas para você. Vai ficar melhor ainda porque a gente vai trazer uma nova informação em relação ao Arrascaeta. Pode ter fim hoje a tal da novela Flamengo, Cruzeiro, empresários, enfim, e o jogador em Montevidéu hoje vai ter mais um encontro. Ontem à tarde, à noite também tivemos algumas reuniões. Tem o André Cury, que é um empresário muito badalado no mercado brasileiro, que inclusive trouxe o Arrascaeta para o Cruzeiro, né? Vindo lá do Defensor. Ele está lá fazendo toda essa negociação. Entrou na negociação para ter um final, enfim, para o Arrascaeta. A pedida do Flamengo pode subir nessa reunião. Eu vou dar aqui as informações dos moldes do negócio que vão ser discutidos hoje nesse encontro. Pode chegar a 18 milhões de euros, algo em torno de 76 milhões e meio de reais. O Cruzeiro ficaria com 13 milhões de euros. 5 milhões de euros seriam repassados para os empresários do Arrascaeta. A ideia do Flamengo é comprar 75% dos direitos do jogador. Seriam os 50% que pertencem ao Cruzeiro e outros 25% que pertencem aí ao Defensor. A questão toda é essa dívida que o Cruzeiro, o Itair Machado, inclusive aqui no Seleção, falou que tem abertamente, e aí o Cruzeiro insiste que essa dívida seja quitada, seja perdoada, e aí entraria no montante. Mas, do lado do Flamengo, esse dinheiro de 13 milhões de euros seria também para o Cruzeiro quitar todas as dívidas e ainda sobraria um bom dinheiro. Fato é que 18 milhões de euros seria algo próximo que o Cruzeiro na pedida inicial, de 20 milhões de euros. E tudo leva a crer, assim, a informação que eu tenho, que me passaram, duas frentes diferentes dessa negociação me disseram a mesma coisa, que tudo está caminhando muito bem. Só se acontecer algo muito inesperado, o Arrascaeta não finaliza essa situação toda e vai parar no Flamengo. Conta muito também a vontade do jogador. E ele tem sinalizado nessas conversas que gostaria de trocar de ares, sair de Belo Horizonte e ir para o Rio de Janeiro, viu, Vilani? Quer dizer, ainda hoje, ou provavelmente hoje, tenhamos uma definição depois dessa reunião tensa de ontem, André? A reunião ontem foi a chegada desse empresário, do André Cury, que tem um trânsito muito grande na Europa, que tem grandes jogadores aqui no futebol brasileiro. Ele entrou meio que para colocar uma ordem e finalizar a situação toda. Ele conhece muito bem o Cruzeiro, ele levou o Arrascaeta para o Cruzeiro, conhece muito bem os empresários, tem um trânsito muito bom no Flamengo. Então, assim, tudo de maneira mais serena, de maneira mais tranquila, sem troca de farpas, seria uma coisa mais serena para poder fechar a negociação e não ficar nenhum tipo de rusga entre os clubes, entre Cruzeiro, entre Flamengo. O Flamengo que também está de olho no Dedé, né? Também fez proposta para o Dedé. É claro que hoje está de uma maneira bem mais fria a situação, mas o Flamengo quer fechar logo esse negócio, quer ter o Arrascaeta e os números são muito bons, né? André, eu ia encerrar contigo essa janela, mas além do Bob, até para aproveitar a carona de Cruzeiro e Flamengo, tem muita gente esperando pela notícia do final da manhã, dada pelo Globoesporte.com. Ainda hoje você acompanha, monitora tudo também na Central do Mercado, sobre Gabriel. Parece que já tem número, tempo estimado de um novo empréstimo. Dê detalhes para a gente, para embalarmos aqui diferentes assuntos. Quer complementar? Não. Vamos falar do Gabriel, depois a gente fala dessa outra situação. O Gabriel, aqui na semana passada, na Central do Mercado, a gente trouxe a informação que tinha dado uma esfriada, né? Porque o Inter de Milão já tinha aceitado emprestar o Gabigol para o Flamengo. Só que o Inter de Milão queria um valor por esse empréstimo. Algo que o Flamengo segurou. Só que agora, a negociação, o que aconteceu? Isso o Caê Mota vai trazer mais informações daqui a pouquinho lá direto de Orlando.
um empréstimo sem custos para o Flamengo, pagando o salário integral, né, o salário Europa. E aí o Inter de Milão prorrogaria o contrato, ou vai prorrogar o contrato do Gabigol por mais uma temporada. Pensando no seguinte, para ter o investimento de volta de alguma maneira, porque o Gabriel vai ter uma grande vitrine no Flamengo, vai jogar uma grande competição que é a Libertadores da América, e ele já vem com muita moral porque foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil pelo Santos, está em boa fase, está confiante, diferente de quando ele chegou, quando ele voltou ao futebol brasileiro, não estava em alta, estava em baixa, é uma situação completamente diferente. Então, é uma negociação que fica bom para todo mundo. O Flamengo paga os salários, não tem que pagar um valor alto, como havia sido pedido antes pelo Inter de Milão, por um empréstimo, paga o salário e o Inter de Milão tem mais um ano com o Gabriel, aí pensando lá no futuro, numa outra negociação. Interessante, hein? Vamos recapitular aqui passo a passo. Primeiro, o Gabigol estende o contrato dele com a Internazionale, aceita uma prorrogação do contrato que ele já tem em vigência com a Internazionale. Isso é condição para que ele seja reemprestado ao futebol brasileiro, só que agora ao Flamengo. Se ele abriu mão de salário para jogar no Santos, porque precisava resgatar a carreira, hoje ele viria ao Flamengo ganhando exatamente o que ele ganha na Internazionale. Quer dizer, ele aumenta o salário dele do Santos para o Flamengo, prorroga o contrato dele com a Internazionale e segue como artilheiro do Brasil, do Brasileirão, da Copa do Brasil, jogando no futebol brasileiro. Daqui a pouquinho a gente traz informações com o Cauê Mota, que trouxe a informação em detalhes no Globoesporte.com, com a Júlia Guimarães, que está nos Estados Unidos acompanhando o Flamengo na pré-temporada. Tem Florida Cup, inclusive, na próxima quinta-feira com transmissão do Sport TV, Ajax e Flamengo. Mas voltamos ao assunto Arrascaeta, que o Bob pediu passagem. Primeiro, é sobre o Dedé. Eu acho o seguinte, das informações que a gente tem, das conversas que a gente tem nos bastidores e com pessoas ligadas, é claro que no futebol não dá para dizer assim impossível, porque as coisas acontecem, Paulinho sabe melhor, todo mundo sabe melhor do que eu. Agora, é mais fácil o Dedé ir jogar na Lua hoje do que jogar no Flamengo. Na Lua, é? É. Lua Futebol Clube. Começaria com uma boa zaga. Com ótima zaga. Se acontecer uma hecatombe, alguma coisa assim. Primeiro, porque o Cruzeiro não quer negociar o Dedé, tem um contrato espetacular, apostou nele quando ele estava machucado, recuperou o jogador 2 anos durante quase, todo o tempo, a torcida abraçou o jogador e o jogador tem esse sentimento de gratidão para com o Cruzeiro, ganha um salário espetacular no Cruzeiro, é o maior salário do Cruzeiro, confirmado ontem pelo diretor aqui, e que foi muito claro. Mais que o Fábio? Provavelmente se ele é o maior salário, mais que o Fábio. E não quer sair do Cruzeiro. A porta de negociação para o Dedé está fechada. Então o Flamengo, assim, com todo respeito, pode continuar querendo, os outros times podem continuar querendo, pelo que a gente tem de informação. É mais fácil hoje. Amanhã não sabemos. Mas hoje é mais fácil jogar na Lua do que jogar em qualquer outro time do futebol brasileiro. Ou internacional. E com relação a Arrascaeta, só para entender essa conta, se chegar subindo, hein? Não são mais 10, então, são 18, se são 18, né? Aí são 4 milhões para pagar o defensor lá, o que tem, 4 milhões que estaria a dívida que o Cruzeiro tem com o Mancoejo, ou uma coisa assim, não sei, isso, etc. Por aí. Sobram 10 milhões, desses 10 milhões, é bom lembrar que metade é do Cruzeiro, metade é do investidor, né, que ajudou o Cruzeiro a pagar o Arrascaeta. E aí, se o investidor vai querer realizar o lucro ou deixar o dinheiro circulando ainda nas contas do Cruzeiro, é um problema deles lá e, enfim, como é que essa parceria funciona. E aí o Cruzeiro tem esse dinheiro para tentar contratar o jogador, botar no fluxo do caixa, etc. E eu acho que eles chegam num acordo nesse sentido. O André Cury, ele foi designado pelo Cruzeiro. Lembra, ontem o diretor do Cruzeiro disse que tem uma carta... O Itaí Machado tem uma carta para o Cury falar em nome do Cruzeiro. Então, essa reunião envolveu o Cruzeiro, a Arrascaeta, Flamengo, e parece que as coisas vão chegar a um termo mais interessante para todo mundo. Todo mundo vai ficar feliz, tomara. Todo mundo impossível, né? Alguma torcida vai ficar... alguém vai ficar aborrecido ou mais aborrecido do que já está. E me parece, e aí é só uma opinião, tá? É só uma observação de quem está olhando atentamente, mas de longe. A mudança de ares, não é exatamente de ares que o Arrascaeta quer mudar, ele quer mudar de fluxo de caixa. É diferente, é completamente diferente. Júlia Guimarães, Cauê Mota, então, vamos com informações sobre o episódio Arrascaeta, se é que eles têm novidades lá dos Estados Unidos.
Imagino que sim. Imagino que sim. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Caê. Oi, Vilani, tudo bem? Boa tarde para você, para o Edgar, para o Paulo, também para o Bob, todo mundo que está ligado no Seleção. A gente está aqui na Universidade Central da Flórida, né? Eu e o Caê, onde o Flamengo está treinando neste momento, né? Vai treinar durante todos esses dias aqui na Universidade Central. Inclusive, aquele portão ali atrás é o que dá acesso ao campo. Neste momento, o trabalho no campo está fechado para a gente não pode acompanhar esse trabalho. Estou ao lado do Caê do Globoesporte.com, Caê Mota. Ele que trouxe essa informação do Gabriel desde ontem, né, no Globoesporte.com. O Caê já publicou essa notícia. E aí hoje de manhã, hein, Vilani? Acordou cedo aqui, estava na academia correndo e apurando ao mesmo tempo. E aí chegou a informação de que o Gabriel estaria realmente praticamente fechado com o Flamengo. Falta pouquíssima coisa para anunciar. Caê, boa tarde para você. Bom dia aqui pra gente, né? Boa tarde para todo mundo que está no Brasil aí. Traz tudo que você sabe pra gente. Bom dia, Júlia. Boa tarde a todos. Então, foi uma negociação que é arrastada, conduzida pelo Marcos Braz já desde lá de dezembro. Contou muito. A vontade do Gabriel, é bom reforçar isso. E uma coisa que chamou muito a atenção é que o elenco da Inter de Milão volta aos trabalhos hoje. E a gente estava naquela expectativa do Gabriel ir para Milão para se apresentar aos Spalletti, para saber o que aconteceria. E ontem a gente apurando, a gente soube que a Inter informou para o Gabriel que não precisava ir, que podia ficar aqui pelo menos até o dia 11 ou talvez ficar de vez. Isso já dá aquele start, alguma coisa está acontecendo, a gente começou a correr atrás e trouxe ontem a informação de que ele não estava na Itália, que ele ficaria no Brasil, e trouxe a proposta do Flamengo definitiva, que foi o que as partes já tratam como certo o acordo, que é um empréstimo gratuito, mesmo que o West Ham oferecesse 2,5 milhões de euros pelo empréstimo pelo mesmo período, prevaleceu muito a vontade do Gabriel. Aí perguntam muito, mas por que de graça para o Flamengo e não recebendo para o West Ham? Primeiro porque o atleta não quis ir, e para dar uma contrapartida fez o quê? Estendeu o contrato dele com a Inter por mais um ano. O contrato que encerraria em meados de 2021, se encerra em meados de 2022. Então ele passa um ano aqui no Brasil como vitrine e a Inter, teoricamente, não perde nada no ativo dela. E economiza 3,5 milhões de euros neto, como eles falam na Europa, que são 3,5 milhões de euros livre de impostos de salário, que o Flamengo arca com tudo isso. Então, assim, essa foi a proposta. O Flamengo colocou na mesa, disse que não tinha condição de pagar pelo empréstimo, mas arcaria com todo o salário. A gente até ontem trouxe que o clube esperava com paciência e otimismo, porque a Inter também jogava um pouco com o lance da janela, que tem até o dia 31, poderia ter outra proposta além do West Ham. E acabou que na madrugada desta terça para... Hoje é que dia? Desculpa. Hoje é terça-feira. Terça-feira, segunda para terça, na Itália, até foi a Sky Sport da Itália, trouxe a parte da Inter, aceitando a oferta do Flamengo, até porque não tinha muita opção diante, assim, a gente fala muito que hoje o atleta joga onde quer, e o Gabriel queria o Flamengo diante das possibilidades da proposta, e aí ficou definido isso, faltam pouquíssimos detalhes, o Gabriel deve chegar ao Rio amanhã para exames médicos e tal, e avalia-se ainda a possibilidade dele vir aqui para Orlando, a gente fica meio confuso, né? Aqui para Orlando, mas tem muita coisa envolvida sobre anúncio, apresenta depois da viagem aqui, ou no Brasil, e ele treina lá, enfim, mas as partes já tratam o acordo como certo, como selado, tem aquelas questões burocráticas, mas o Gabriel 99% de chance, porque tem aquele clichê do assinado, mas de que vai jogar no Flamengo essa temporada. Mais um artilheiro do Campeonato Brasileiro, no ano passado foi o Dourado e agora o Gabriel, né? Exatamente. E o Caê falou dessa possibilidade do Gabriel vir para cá, né? Lembrando que o Flamengo fica aqui nos Estados Unidos até o dia 15. Tem o primeiro jogo no torneio da Flórida, na quinta-feira contra o Ajax. E aí no sábado tem o segundo jogo contra o Eintracht Frankfurt. E aí na terça-feira já volta para o Brasil. Na quarta-feira, dia 16, já está no Rio de Janeiro. Então a gente vai ficar de olho nessa possibilidade de o Gabigol vir para cá ou de ficar no Rio de Janeiro e realmente ser apresentado depois. Vocês falaram um pouquinho sobre o Arrascaeta aí, né, Vilani? O que você traz de novidade pra gente? Essa entrada, né, do André Curi na negociação, o que mudou? Então, como até o próprio André Hernando trouxe há pouco, aqui no Flamengo também tratam a vinda do Arrascaeta como questão de tempo, assim, dificilmente é uma situação que não vai se solucionar, e a entrada do André Curi ajudou muito nisso por dois fatores. O primeiro é que ele tem prioridade na venda do Arrascaeta, então se a negociação ocorresse sem a participação dele, ele já apresentou um documento que ele tinha que participar, e isso poderia vir a ser um outro entrave, um outro problema para frente, ou para o Cruzeiro, até para o desfecho do negócio, e também que chegou a um ponto, até contou muita participação de Itaí ontem no Seleção, chegou a um ponto que tanto o Flamengo quanto os empresários do Arrascaeta disseram, cara,
com esse cara não tem conversa, não tem como conversar. O próprio Marcos Braz chegou a tentar entrar na conversa, mas depois disso todo mundo assim, que estava envolvido falou, cara, não tem conversa porque ele, na visão do staff do Arrascaeta e do Flamengo, ele excedeu nas palavras, excedeu-se nas palavras, nas ofensas, nas ameaças até. Então, com o André Cury também tirou-se um pouco o Itaí da jogada e retomou-se a conversa e as coisas estão caminhando. As partes também vêm como questão de tempo e dificilmente o Arrascaeta não vai ser reforço do Flamengo para essa temporada e, teoricamente, para as 5 próximas, né? Pô, Caê, muito obrigada, viu? A gente vai continuar apurando tudo por aqui. O Caê sabe tudo, viu? Sabe tudo. Qualquer coisa a gente traz informações aí na programação do Sport TV. E só para até finalizar aqui, Vilani, o Flamengo tá treinando no campo agora, né? Como eu disse, esse trabalho fechado. Mas logo antes a gente pôde acompanhar um pouquinho do primeiro trabalho do Flamengo no dia de hoje, né? Que foi na academia. A estrutura aqui da Universidade Central da Flórida tem impressionado os jogadores porque é uma estrutura universitária, mas a gente sabe, né, que os investimentos aqui nos Estados Unidos para as equipes universitárias são enormes, né? Então aqui tem time de beisebol, time de futebol americano, time de futebol feminino, masculino. Então a estrutura é realmente impecável e a gente conversou com o William Arão logo depois desse treino na academia. Aí vamos ouvir o que o William Arão falou sobre esses primeiros dias com o técnico Abel Braga e também sobre a estrutura que eles têm encontrado. Você quer saber como eu consegui lucrar mais de 9 mil dólares em um final de semana apenas investindo em jogos de futebol do conforto da minha casa? Clique no link que está na descrição desse vídeo e tenha acesso a um conteúdo inteiramente grátis com mais de 20 videoaulas feitas para você.